Olá, povo de Deus, boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E nessa oportunidade eu quero compartilhar com você um texto das Escrituras Sagradas que se encontra lá no livro da Lei, no livro de Números, livro de Números, capítulo 22, uma história que conhecida por todos nós, ou creio eu, pela grande maioria do povo de Deus, que é a história de Balaão, Balaque e o povo de Deus. Perdão. Essa história está registrada no livro de Números, no capítulo 22, a partir do capítulo 22, e diz assim, eu vou ler o texto, está escrito, e depois a gente vai fazer um pequeno comentário aqui. O texto diz assim: Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas, e enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Queridos irmãos, amigos, eu estou aqui, nesse momento, estou aqui no terraço da minha casa, e hoje está um dia nublado, um dia frio, aqui em Muniz Freire, onde eu moro, e eu estou aqui fazendo essa meditação nessa passagem que nos mostra que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles peregrinaram durante alguns anos, mais precisamente durante 40 anos no deserto. E durante a sua peregrinação pelo deserto, eles conquistaram muitas batalhas, eles venceram muitas guerras. E agora, diz o texto que nós acabamos de ler, que esse povo chega na terra de Moabe, já na margem do rio Jordão, já para atravessar para Jericó, e o rei sente medo. O rei dos Moabitas, Balaque, ele sente medo, porque a notícia que ele tinha do povo de Israel era que aquele povo devastava por onde passava. Eles haviam vencido várias guerras, vários outros reis, por exemplo, Og, o rei de Bazã, e havia vencido nas suas jornadas muitas lutas. Então esse povo causou pânico a Balaque, e ele então manda chamar Balaão, que era um profeta. E um detalhe sobre esse profeta é que ele não era profeta do povo de Israel. Não, se ele fosse um profeta do povo de Israel, ele estaria andando com o povo de Israel, mas não, ele estava em outro local, em outro lugar. O texto diz que ele estava morando
morando nas margens do rio Eufrates. Ou seja, ele estava em outra região. Mas isso aqui é só um detalhe. O importante de tudo isso é que esse Balaão, ele tinha fama de ser um abençoador e de também ser um amaldiçoador. O texto diz que quem ele amaldiçoava estava amaldiçoado, quem ele abençoava estava abençoado. E ele foi, então, contratado, digamos assim, para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o que a história, ou o que a palavra de Deus nos conta a seguir, é que por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas não conseguiu. Toda vez que ele tentava, o Senhor respondia a ele de maneira diferente. Eu estou falando isso, irmãos, porque muitas vezes a gente acha que o inimigo que nós temos, ele vai nos amaldiçoar, vai nos derrotar. E eu quero dizer para você uma coisa. No mesmo livro aqui de Números, no capítulo 23, a partir do versículo 16, aliás, versículo 13 ao 26, diz o seguinte: olha só o que aconteceu aqui. No capítulo 23 do mesmo livro, a partir do versículo 13, diz assim: então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não verás todo. E amaldiçoa-mo dali. E levou consigo ao campo de Zofim, ao cume do Pisga, e edificou 7 altares. E sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque e assim falarás. Vindo a ele, pois, eis que estava junto ao holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhes, pois, Balaque: o que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse, e aqui está a vitória do crente, do povo de Deus: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? E eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, e não posso revogar. Queridos irmãos, e aqui eu vou encerrar minha fala fazendo só um comentário rápido. Se você tem uma promessa de Deus para a sua vida, e a Bíblia diz que todo aquele que entrega a sua vida para Jesus está debaixo de promessa, quero dizer para você que o Deus que respondeu para Balaão e para Balaque é o mesmo Deus que nós servimos. Se ele te abençoou, ninguém vai poder te amaldiçoar, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se ele te disse que vai te abençoar, então receba a promessa do Senhor, porque ele vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Um abraço, curta o vídeo, dá um like aí e nos ajude em nome de Jesus.